Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, 25 de fevereiro, dia de Santa Walburga. Novamente, o programa Minutos do Evangelho, onde vamos encerrar a semana com a mensagem de Nosso Senhor, através da Rádio 87.9, a nossa FM comunitária. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em união com o Espírito Santo. Amém. Salmo responsorial de hoje. O Senhor é indulgente e favorável. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá também adultério." Palavra da salvação. E que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Caríssimos irmãos em Cristo, esse é um assunto bastante delicado, mas não é por ser um assunto delicado que ele deve ser deixado de lado e não ser falado. E acredito que toda a doutrina da Igreja com relação ao matrimônio, ela deve ser exposta a todo aquele que vive a fé católica, a fé da Igreja. Então, no número 1650 do Catecismo da Santa Igreja, parágrafo 1650 e parágrafo 1651, diz o seguinte: "São numerosos hoje, em muitos países, os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união." É bom lembrar também aqui que quando se fala em união do matrimônio na Igreja, se fala daquela união consensual de livre e espontânea vontade entre um homem e uma mulher que se dispõe a viver o sagrado matrimônio. E não se fala aqui de situações adversas que ocorrem na humanidade hoje em dia, muito relativo ao matrimônio, né, ao casamento, muitas vezes com situações diferentes do que deveria ser. Então, continuando. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, que quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, também esse comete adultério. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 11 ao 12. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união. Seu primeiro casamento foi válido. Aí o detalhe: se o primeiro casamento foi válido, né? E existem inúmeras situações que invalidam
um casamento na Igreja Católica. Portanto, se os divorciados se tornam a se casar no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Não podem, portanto, ter acesso à comunhão eucarística, enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haverem violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver em completa continência. Então, a respeito dos cristãos que vivem nesta situação e que ainda conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de atenta solicitude, a fim de não se considerarem separados da Igreja, pois, como batizados, podem e devem participar da vida da Igreja. Que sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a dar sua contribuição às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorar dia a dia a graça de Deus. Então é um assunto bastante complexo, delicado, né? Mas que existem várias situações que podem interferir de alguma forma na compreensão da Igreja com relação à dissolução de um casamento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então lembro a toda a paróquia, domingo, 8h30 da manhã, celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Huberto. Depois, às 10h30 da manhã, Santa Missa na Capela São José Operário do bairro Operário. Já amanhã, às 19 horas, Santa Missa na Capela São Miguel da Serra São Miguel. Também amanhã, às 4 da tarde, celebração da Santa Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. Cerramos então o programa de hoje fazendo a seguinte oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Que a bênção de nosso Senhor desça sobre todos nós. E domingo, meio-dia, programa Minutos do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.